da Luciana, ela, Cláudio, dar as boas-vindas aos queridos amigos e amigas, Caian, dizer, Márcio, que em mais um evento dessa comissão, liderada por você, pela Isabela, que durante todo esse ano, né, nós estamos aqui encerrando o ano, fizeram e realizaram vários eventos, trazendo a advocacia pública, né, para dentro da UAB, trocando experiência, nos ensinando. Então, eu queria parabenizá-lo pelo trabalho impecável de vocês. Aliás, eu até estava dizendo há pouco para o Márcio, para a Isabela, para que no ano que vem tenhamos alguns projetos, né, de maior dimensão ainda. Queria também agradecer a presença da doutora Michele. Bem-vinda, muito obrigado também por disponibilizar o seu tempo, é sempre uma grande alegria. Sinta-se aqui acolhida. Gostaria então, Márcio, sem maiores delongas, novamente reiterando aqui os agradecimentos a todos e a todas, passar a palavra a você, para que também fizesse aqui as suas considerações. E eu já gostaria também, Márcio, me permite, para variar, mas se você autorizar, claro, né? Eu não consigo ficar até o final, né? Eu tenho ainda um compromisso daqui a pouco com um cliente do Ministério Público, então temos que estar lá, tentando fechar as questões até o final do ano, antes do recesso. Muito obrigado, viu, Márcio? Bom dia a todos. Sou o Márcio, presidente da Comissão da Advocacia Pública Municipal. Quero agradecer a presença de todos, agradecer ao Dr. Paulo Braga, um amigo, sempre prestigia os eventos da nossa comissão, né? É uma honra para a comissão recebê-lo. Quero agradecer a todos os presentes, a nossa palestrante, doutora Michele, nossa vice-presidente, doutora Isabela, que vai mediar, a todos os membros da Comissão da Advocacia Pública, ao público aqui presente, aos colegas da Procuradoria. E vou passar agora, então, a palavra, chamar a doutora Isabela, que vai compor a mesa aqui principal, para darmos início ao evento. Obrigado a todos. Bom dia a todos, colegas. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, não só para a advocacia pública, mas também para a advocacia privada. E a nossa convidada, ela vai agregar muito à exposição, porque ela tem uma experiência nos dois âmbitos, da advocacia pública e na advocacia privada. Eu vou apresentar a doutora Michele, mas assim, o currículo dela é muito grande, tá? Eu vou dar uma resumida, porque também a experiência precede a doutora Michele, então acho que o currículo vai ser o que menos se destaca aqui. Vocês vão ver que, pelo conhecimento, ele fala por si. Bom, a doutora Michele é advogada com mais de 22 anos de carreira, sócia fundadora do escritório de advocacia Stoffel, Direito Público, pós-graduada em Direito Público, tem MBA em Compliance e Gestão de Riscos, com ênfase em governança corporativa, certificada internacionalmente na LGPD, que é o tema de hoje, ex-diretora de Compliance e Governança Corporativa e ex-diretora jurídica em empresa estatal, ex-diretora de controle preventivo em órgão do poder público, professora na pós-graduação em Direito Público da Escola Superior de Direito em Campinas, cofundadora e professora do curso de Noções Práticas de Direito para Servidores Públicos, que é realizado pela ESGDS aqui em Campinas. Particularmente, eu sou muito fã desse projeto, parabenizo a doutora Michele, porque é uma colaboração incrível na prefeitura. E a doutora Michele tem mais de 10 anos de experiência no setor público municipal, então vou chamá-la para compor a mesa aqui. Tudo bem, bastante.
Alô? Alô, alô? Vamos nesse? Bom dia a todos. Tudo bem? Doutora Isabela, muito obrigada. Acho que a partir de agora eu vou cortar o doutor, porque todo mundo aqui é considerado doutor, né? Então, podemos cortar? Muito obrigada, Isabela, pela apresentação. Acho que o meu currículo não é a coisa mais importante. O meu papel como mãe é mais importante que isso. Tem outras coisas, né, na vida que são mais importantes, né? E eu acho que, para mim, também o compartilhamento de informações e a troca de informações é a coisa mais importante. Te agradeço pela apresentação. Márcio, Fabiane, muito obrigada pelo convite. Convivemos bastante tempo aí juntos, né? E posso dizer que eu fui super bem acolhida por muitos procuradores no município de Campinas, né? Quando eu entrei como cargo em comissão. Vou explicar já já. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Uma das minhas atividades mais recompensadoras, além da advocacia, é a palestra, a troca, o curso. Então, esse curso de noções práticas foi muito, muito nesse sentido, né? De entender que as pessoas precisavam trocar e compreender o ambiente em que elas estavam inseridas. Então, agradeço vocês pelo convite, por lembrarem do meu nome. Agradeço também a presença de todos vocês que estão aqui hoje, porque eu sei que nos dias atuais, né, esse mundo maluco que a gente vive globalizado, é rápido, o nosso tempo é muito precioso e muito escasso e vale muito mais que dinheiro, né, o nosso tempo. Então, eu realmente agradeço pela presença de vocês aqui hoje. Gente, eu não tenho a pretensão de expor a lei, expor a LGPD e a LAI, porque somos todos advogados. Imagino que em algum momento vocês já tenham tido contato. E a minha ideia realmente é um bate-papo. É trocar ideia com vocês, porque tem muita coisa em aberto ainda na lei. Então, eu vou realmente, de uma forma muito humilde, compartilhar com vocês os meus estudos e as minhas anotações que fiz para esse evento de hoje e que vão seguir de roteiro aqui para mim, tá? Eu trabalhei na Prefeitura de Campinas durante 11 anos, né? Passei por 3 órgãos diferentes, sendo um deles um órgão de controle, que é a Secretaria de Gestão e Controle, onde a gente fundou, eu, Mariana, André Laubenstein e a Escola de Governo, fundamos esse curso, Noções Práticas de Direito para Servidor Público. Esse curso acabou sendo um sucesso e ele está até hoje aí. Fabi dá aula, né? Deu aula, Fabi. O Márcio dá aula, é composto por procuradores, né? Eu, à época, estava, permaneci até hoje, é um trabalho que eu faço ainda voluntariamente. Hoje ele está na forma EAD, né? E eu acho que a gestão pública precisa ser capacitada. Eu trato muito de licitações e contratos e compliance. Eu sou uma apaixonada pelas relações entre público e privado. Essa eu falo que é a minha missão, né? É melhorar as relações entre o público e privado, né? Porque o poder público é um fomentador de políticas públicas e a iniciativa privada é a desenvolvedora da economia, né? Essa é a grande verdade. Então, assim, essas relações têm que estar muito bem conectadas e alinhadas, né? E nos contratos públicos a gente pode lidar bastante com isso. E o poder público é o maior comprador do Brasil hoje, né? As compras públicas representam, varia anualmente, mas de 13% a 15% do PIB brasileiro. Então, a gente não pode parar de falar disso, de compras públicas, de licitações e contratos, e muito pouco se sabe disso, né? São poucos advogados que trabalham com isso, mais os procuradores sabem, então a informação está muito dentro do poder público. Aí, na iniciativa privada, um monte de bobagem às vezes é feita à toa, assim como também dentro do poder público, às vezes bobagens são feitas à toa. A gente perde mais dinheiro no Brasil com ineficiência do que com corrupção. Tá? Esse dado no IPEA vocês podem encontrar, é um dado assim muito impressionante, né? Considerando que a gente tem o princípio da eficiência desde 98 na Constituição e às vezes a gente nem sabe o que é. O Tribunal de Contas já controla níveis de eficiência para as áreas fim, né? Mas às vezes a gente não no nosso dia a dia, na nossa atuação, a gente não entende, né? Então, assim, eu sou uma apaixonada por essas relações.
Então, eu quero realmente trocar com vocês aqui, né? Hoje. Então, vamos lá. Eu trouxe primeiro quais são os principais desafios que a gente vê. Peraí, todo mundo aqui já teve algum contato com a lei? De ler algum artigo, ou ouvir alguma coisa, ou ter um questionamento feito. Tem algum estudante aqui ou todo mundo é advogado? Pouca gente. Então, assim, eu não queria, assim, falar tanto de... Vou falar dos conceitos principais da lei, mas vou trazer provocações, tá? Pra gente. Então, por que a gente tem um regulamento próprio? Bom, primeira coisa, a LGPD trata de dados pessoais, dados de pessoas físicas, naturais, não trata de dados de empresa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a LGPD, ela trata de dados pessoais, que eu vou chamar de comuns, porque ela não nomeia, e dados pessoais sensíveis. Para estes, há necessidade de maior atenção. O que são dados sensíveis? Dados de saúde, dados de etnia, cor, raça, opção sexual, dados de opção religiosa, política, dados sindicais, opção política, dados sindicais. Então, todos esses dados são sensíveis. Eles têm um tratamento um pouco mais rígido da lei do que os dados comuns, tá? Por que a lei surgiu, né? A Europa já fala disso há muito tempo, os Estados Unidos menos. A Europa tem, desde 1995, a diretiva, desde antes disso até, a diretiva número 95, tratando de privacidade, de dados pessoais. Lá, desde 1800, a gente já fala de privacidade, do conceito de privacidade, e a legislação foi evoluindo, Lei Carolina Dickmann, temos o Marco Civil da Internet, na Europa, o GDPR, que é a legislação paralela da LGPD desde 2016, então tinha lá 95, depois 16, e agora a LGPD entrou em vigor em 2018, né? 2020 passou a viger, e depois final de 2021, 2022, as sanções passaram a viger. E agora a NPD está começando, a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a autoridade administrativa que cuida do assunto, LGPD. A partir de agora que ela começou a penalizar. E dentro dessas penalizações tem muito órgão público. Muito. Está muito rápido? Se vocês quiserem me interromper, vão interrompendo com as dúvidas, tá bom? Bom, dito isso, porque a proteção de dados ela foi alçada a um direito, uma garantia fundamental, né? Ela está no artigo 5º da Constituição Federal agora, depois que a LGPD entrou em vigor, veio uma emenda constitucional e transformou ela. Lá a gente já tinha privacidade, imagem, né? A inviolabilidade de domicílio, todas essas coisas eram protegidas, mas não tinha proteção de dados. Tinha até proteção de correspondência, né? Não tem, mas não tinha de dados. Então, foi alçada agora a proteção de dados como um direito e uma garantia fundamental. Então, vamos pensar na lógica. Se é direito e garantia fundamental, está no topo da cadeia dos direitos e garantias, certo? Então, o cidadão, a pessoa natural, tem esta garantia. Então, vamos pensar no papel do poder público utilizando esses dados, sendo que o cidadão é detentor, é um direito da personalidade. Tá? Então, é muito sério e muito importante. Por que a administração pública mereceu um capítulo próprio na LGPD, de regulamentação própria? Basicamente, por causa de algumas coisas. Número 1, o volume de dados tratados pelo poder público. E o volume de dados tratados que não é uma opção do poder público, é uma obrigação legal, né? Obrigação realmente de políticas públicas, de determinação legal. Então, o poder público ele não tem muita escolha, às vezes, de tratar ou não dado. Ele é obrigado a tratar dado. Então, esse volume mereceu um tratamento diferenciado. Outra coisa que é muito importante, a quantidade de dados sensíveis. A gente tem dados de saúde, né? Então, é uma quantidade, um volume de dados sensíveis, dados de saúde. Requer uma condição específica de tratamento, tá? Nome social, né? Quando eu atuava na Coab, a gente tinha lá que colocar, veio uma lei,
colocar o nome social. Então, opção sexual virou também uma situação em que, em um cadastro, você entra na Coab para fazer um cadastro, você pode colocar o seu nome social. Então, isso é um dado sensível. E o que é dado pessoal, né? É qualquer informação que possa identificar você, ou juntada com outra informação, pode vir a te identificar. Então, o que te identifica direto? Seu nome, seu CPF, às vezes, né? Só você jogar o seu CPF. No Google, às vezes, já aparece CNPJ de empresa. Mas você já consegue encontrar o nome do administrador da empresa, com o CNPJ. Então, o nome te identifica direto, ele é um dado pessoal. Mas que mais é dado pessoal? Qualquer outra informação que juntadas identifiquem a pessoa. Então, vamos pensar. Número da minha OAB. Sim. A matrícula funcional. Sim. O CEP da minha casa. A minha data de aniversário. O e-mail funcional. Tudo isso é dado pessoal. O nome da minha cachorra. Ontem me ligaram do pet shop. Oi, Michele, tudo bem? Pode vir buscar Bela. Michele, Bela. É, Michele, Bela. Não, não sou eu, não. É outra. Mas a moça do pet shop sabe quem eu sou e me identifica com a minha cachorra. Eu e minha cachorra. Então, o nome do seu cachorro pode ser. Quem viu aqui a propaganda do Itaú, logo que a lei veio, vocês se lembram disso? Ninguém mais vê TV aberta. Mas lá atrás, logo que veio, o Itaú fez uma propaganda em que duas pessoas batiam o carro, se cruzavam ali na rua e um falava assim, não, pode deixar que eu te ligo, tal, não sei o que, tal. É, sua conta bancária é essa, o número de telefone é esse, tal, o outro, olha, como você sabe, tal. Número de telefone, a conta bancária, a placa do carro, tá? Então, tudo isso é potencialmente um dado pessoal. E aí, como a lei, ela só conceitua genericamente, que dado pessoal é aquele que pode te identificar ou vir a te identificar juntado com outro, é um conceito aberto e amplo, tá? A lei toda é uma lei muito aberta. Então, tudo que eu falar aqui hoje são entendimentos que já existem ou está em aberto o que o judiciário vai falar, está em aberto o que a NPD vai falar, tá? Então, os principais desafios do poder público para tratar dados pessoais. O volume de dados, né? Então, realmente garantir a segurança desses dados. Neste volume que a gente trata, a quantidade de banco de dados que a gente trata. A grande quantidade de dados sensíveis, né? Que tem que ser feitos de uma forma diferente. A nomeação de um encarregado de dados. A lei obriga que a gente tenha uma figura que cuide desse assunto dentro da administração. Ele se chama encarregado de dados, ou mais conhecido lá fora como DPO, Data Protection Officer. DPO, encarregado de dados. Nossa, como que eu vou fazer? Vou nomear um encarregado para o município todo? Não faz muito sentido. Pensa aqui que essa pessoa vai ter de trabalho. Vou fazer um paralelo. Controle interno. Vocês não tiveram que instituir o controle interno? O Tribunal de Contas não pôs, tem uma lei de controle interno. Tem na Secretaria de Gestão e Controle, acho, uma unidade centralizada de controle interno, mas também tem, de forma descentralizada, em cada secretaria, uma pessoa que é responsável por fazer isso. No compliance, e a LGPD nada mais é do que uma vertente do compliance, né? O compliance pode ser compliance de corrupção, compliance de produção de dados, compliance financeiro, compliance tem muitas vertentes. A LGPD é uma delas. No compliance, a gente costuma dizer que tem um compliance officer na organização, e aí tem embaixadores em cada uma das unidades da empresa, porque uma empresa é muito grande. Imagine o poder público, mais ainda, né? Então, o DPO encarregado, a lei não fala claramente, a lei determina que precisa ter, tá, o encarregado de dados, e está aberta a possibilidade de ser uma pessoa natural, ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, contratada, pode ser um órgão, um comitê, uma comissão. Se vocês fossem me perguntar hoje para Campinas, o que seria interessante? Talvez isso. Um órgão de proteção, encarregado de proteção de dados, composto por várias pessoas, de várias secretarias, né?
com embaixadores em todas as secretarias. Então, hoje as opções que nós temos é isso. Então, isso reputa um outro desafio. Quarto desafio, o investimento em treinamento, gente. Pouco se sabe ainda. Veja, eu fiz a pergunta para vocês e vocês também ainda não tiveram tanto contato. Talvez porque não foram provocados, porque não estão na área de atuação desse assunto, né? Mas pouco se sabe. E a gente precisa divulgar o conhecimento da lei. E aí, como que eu oriento, né? Que a gente pode começar. Primeiro, começar a ler a lei seca, ler o texto seco. 1, 2, 3 vezes. Eu leio até hoje, gente. É um exercício, porque assim, ela não é fácil, ela não dá respostas. Ela dá conceitos. Eu vou falar de alguns, os princípios, tudo mais. Mas não tem respostas, então é um constante estudo, ler a lei seca. Segundo ponto, entrar no site da NPD. O site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem muita informação aberta. Todos os processos administrativos fiscalizadores e sancionatórios estão lá, com os relatórios finais das sanções. Então, é muito autoexplicativo ali. Lá, isso te dá um elemento melhor, tá, de estudo. E depois fazer treinamento, né? Fazer curso, treinamento, trazer gente para o município para dar treinamento. Se a gente não conseguir treinar, a gente não traz consciência e a gente não vai conseguir lidar com as coisas no dia a dia, né? Outro desafio é entender que agora a gente tem mais um órgão de controle para o poder público. Não bastava Tribunal de Contas, não bastava Ministério Público, né? Não bastava nada disso, agora a gente tem a NPD, tá? O Judiciário, agora nós temos a NPD, que pode aplicar sanções ao poder público. Falo das sanções. As sanções são hoje advertência, suspensão de banco de dados, publicização de penalidades no site, adoção, as advertências, elas geralmente vêm com adoção de medidas específicas corretivas. Então agora você tem que fazer isso no seu banco de dados, ter mais segurança da informação. A LGPD, ela trata das medidas protetivas dos dados de duas formas. São medidas protetivas de natureza administrativa e medidas protetivas de natureza técnica. As administrativas, basicamente, é o que a gente está acostumado, o advogado. Então, o que é o administrativo? Eu criar uma política de privacidade de dados dentro do município, eu criar os regulamentos próprios dentro do município, eu indicar e criar a estrutura necessária, o comitê de encarregado, eu treinar as pessoas, tudo isso. Eu adequar os contratos com cláusulas contratuais de proteção de dados, eu dar para as pessoas com quem eu compartilho dados termos de comprometimento e responsabilidade e ciência de como tratar os dados. Isso tudo são documentos, são medidas administrativas. E quais são as medidas técnicas que a lei exige que a gente faça também? São medidas de segurança da informação. Segurança da informação, vamos pensar, eu gosto de pensar assim, é TI, tecnologia da informação, tá? Então, eu tenho medidas imediatas, jurídicas e administrativas, e eu tenho que cuidar dos softwares, dos antivírus, renovando antivírus frequentemente, colocando anti-spam nos e-mails. Então, o órgão de TI, o DI, a IMA, esses órgãos dentro do município vão ter que atuar muito fortemente para proteger os sistemas e os bancos de dados. Outra medida boa prática de atuar com medida de segurança da informação, trocar as senhas. Uma vez por mês, porque na Coab tinha isso. Uma vez por mês a gente tinha que trocar senhas. Deixar 2 fatores de autenticação para senhas. Tudo isso tem que ser feito no âmbito das medidas técnicas, tá? Então tem que ter um plano, tem que ter uma política de segurança da informação. Como eu vou agir dentro do município? Então tá. Então todo mundo tem que trocar senha uma vez por mês, todo mundo vai ter spam, todo mundo vai ter senha para entrar no computador com facial, com íris, com dado biométrico. Isso garante mais segurança, né, do que digitar senha, para não trocar a senha. Aí é você. Todo mundo tem que deslogar o computador a hora que for para uma reunião,
sair, fechar a máquina, são coisas bobas que são medidas de segurança e podem estar dentro de uma política de segurança da informação para que todos os funcionários façam isso. E aí, assim, vai estar resultado das pessoas que a gente trata. Tá? Ok, então basicamente esses são os principais desafios que eu enxergo, e o último desafio é a compatibilização da LAI com a LGPD. Ok, aí eu vou dar uma prévia aqui para vocês do que tem de processo instaurado já de fiscalização lá na NPD. Bom, de órgãos públicos a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu acho, atualmente, órgãos públicos que já estão lá. Isso no âmbito de 17 processos instaurados de fiscalização, se não me engano hoje. Então, um volume grande até de órgãos e entidades públicas. Se a gente considerar que os primeiros lá tratam mais dados ainda, né? Tipo TikTok já foi condenado, né? Tipo uma tele de call center, uma empresa de telecomunicação e call center, então tem que estar pulverizado. Então, grandes empresas já foram condenadas, né? E aí vem o poder público aí com 6 entidades já sendo fiscalizadas. Então, a gente tem, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio, uma Secretaria de Desenvolvimento Social do Pernambuco, Secretaria de Educação do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Santa Catarina e o IAMPS, que é o Instituto de Assistência do Servidor Estadual. As violações que eles cometeram, né? Não atendimento de requisições da NPD. Então, a NPD é um órgão de controle administrativo que pode aplicar pena. E ele pode atuar com advertências, recomendações, requisições, assim como o Tribunal de Contas, assim como o Ministério Público, tá? Então, o não atendimento de requisições da NPD aparece em quase todos os órgãos públicos como uma violação. Então, a NPD recebeu uma denúncia. A NPD manda um ofício. Não respondeu? Já está lascado. Isso já vai servir, por exemplo, de agravante na dosimetria da PEI. Isso já vai servir como uma violação, e aí ela vai abrir um processo fiscalizatório. Tá? A ausência de encarregar de dados é outra coisa que está aparecendo bastante aqui para o Poder Público. E isso é um desafio muito grande. Eu acho que isso é um desafio. A ausência da comunicação pelo órgão público de um incidente de segurança. Bom, quem não está exposto a um incidente de segurança? Todo mundo. 24 horas por dia tem alguém que está no seu celular ou no seu computador. 24 horas por dia. Né? Então, assim, os bandidos estão muito à frente da gente. Então, realmente, isso não tem como se proteger 100% de vazamento de dados. Incidente de segurança para a lei não é só vazamento de dados. É violação a qualquer dispositivo. O não atendimento a uma requisição da NPD. O descumprimento de um princípio. E a gente tem vários princípios lá. Os 10 princípios. Tá? Outra violação aqui que aparece. Ausência de comunicação aos titulares de dados quando há um incidente de segurança. Então, quando há um incidente de segurança, vazamento ou descumprimento, o órgão público, assim como o privado, ele tem que anunciar isso para o titular de dados. Dizer que dados foram vazados, qual é o volume desses dados, se pode impactar ou não negativamente para terceiros os dados, ou se só se perdeu, o que aconteceu. Tem que comunicar à NPD. Tem um formulário de comunicação da NPD, caso possa impactar titulares. Né? Então, todas essas coisas são sanções. A gente já tem 2 sanções aí a órgão público, né? Então, Secretaria de Estado de Santa Catarina, como que foi o vazamento lá, né? O vazamento lá foi vazamento de um banco de dados da área da saúde, né? E que era terceirizado, tinha uma parte terceirizada do gerenciamento desse banco de dados, era um particular que fazia, e aí vazaram esses dados, né? E aí dados de vacinação, dados de um monte de coisa de várias pessoas. Foram 3 violações que eles entenderam: ausência de comunicação a titulares, ausência de medidas de segurança adotada, então não adotaram as medidas de TI necessárias para proteger aquele banco de dados,
Não atendimento de determinações da NPD. 4 advertências foram aplicadas, uma para cada sanção, com medidas corretivas. Tá? Por exemplo, medida corretiva é comunicado geral do incidente de segurança no site por 90 dias. Deixa lá publicizado por 90 dias. Isso. Comunicar os titulares de dados. Olha o investimento, né? O IAMPS também já foi condenado. Teve outra medida corretiva, que foi fazer um cronograma para a implantação das medidas de segurança necessárias. Colocar também no site. O poder público, ele não responde pela multa. A multa tem multa diária e multa fixa. O poder público pode chegar até 50 milhões de reais por infração, é 2% do faturamento da empresa, quando a empresa é privada, num limite de até 50 milhões por infração. O poder público, ele não responde pelas multas, ele responde só por essas questões, né? Então, não usar mais o seu banco de dados, se você usou equivocadamente ou com dados a mais, tal. Mas a NPD, ela pode noticiar o Ministério Público ou outros órgãos que vão dar andamento à responsabilidade pessoal dos agentes públicos que não deram andamento às medidas da NPD, tá? Então, essa é a responsabilidade aí do poder público, tá bom? Ok, tratado dos desafios e alguns dos processos instaurados, vou falar de algumas notícias, né? Então, por exemplo, teve uma notícia de março desse ano que falou o seguinte: o número de ações judiciais, então até agora eu falei da NPD, que é um órgão administrativo aplicador de sanção, agora judicial, que aí o judiciário vai avaliar o quê? Responsabilidade em geral, né? Responsabilidade em geral. O número de ações judiciais subiu mais de 500% entre 2020 e 2022, essa é uma notícia do escritório Matos Filho, o que denota que os cidadãos estão tendo mais conhecimento da lei, então a gente também tem que ter, para a gente se precaver e não deixar a judicialização assoberbar aí a administração pública, né? E as condenações por danos morais estão variando entre 2 mil e 20 mil reais, tá? Os maiores segmentos é prestação de serviço, energia e sistema financeiro. Não tem tanto poder público aqui, mas esses são os maiores segmentos. 57% dos processos sobre LGPD acabam sem condenação. Então, de um lado, tem muita gente judicializando, sendo os órgãos condenados, as pessoas jurídicas condenadas em danos morais, mas 57% não estão conseguindo provar o dano. Porque para ter um dano moral precisa comprovar, certo? Então também tem essa dificuldade. Mas fato é que a população está ficando cada vez mais consciente e está se ampliando essas denúncias e tudo mais. E fazer a denúncia pela NPD é muito fácil, gente. Muito fácil. Eu preenchi outro dia eu sou a chata, né, da LGPD. Então, meus filhos até se afastam, né? Eu fui entrar num condomínio outro dia, né, um condomínio da rede Alphaville, tem muitos aqui em Campinas, para deixar o meu filho na casa de um amigo. E aí chegou lá, e aí no começo eles estavam meio bagunçados, tá? E começaram a pedir, facial. Facial, assim, de verdade, né? Você vai lá uma vez no condomínio, você vai num prédio comercial uma vez, colocar assim, você precisa entregar a alma, né? Será que tá certo? Facial, gente, é dado biométrico. Dado biométrico é dado sensível. Digital, íris, facial, voz no WhatsApp. Voz no WhatsApp é dado pessoal. E é dado pessoal sensível. Não saiam repassando áudios sem saber para quem estão repassando, se isso pode causar um dano a alguém. Vídeo, porque isso é dado e é dado sensível, tá? Aí já pede a facial. Putz, será que isso é necessário para a segurança do condomínio? Porque vamos pensar. Então, assim, quais são os princípios que a gente deve observar quando trata dados pessoais? Alguns princípios. Princípio da finalidade. Qual é a finalidade do meu tratamento? Eu preciso cumprir uma obrigação legal ao município, uma política pública para o cidadão na área da saúde, então eu preciso desses dados para poder cumprir a minha política pública. Eu só posso tratar dados que tenham uma finalidade específica. 2, princípio da adequação.
Os dados que eu estou pedindo têm que estar adequados para a finalidade. Se não estiverem, não cumpre o princípio da adequação, eu estou em violação à lei. Finalidade, adequação. Necessidade. Essa tríade é a mais importante. Finalidade, adequação e necessidade. Necessidade é o princípio do mínimo de dados necessários para aquele tratamento. Então, pega a finalidade que você precisa, pega a adequação entre os dados e a finalidade e vê quais dados minimamente eu preciso. Então, vamos pensar no condomínio. O condomínio está pedindo os meus dados para eu entrar lá e eles terem segurança de que não vai acontecer nada, ou se acontecer, eles irem atrás. Ou se eles sofrerem uma ação, eles poderem saber de quem que eles vão atrás. Então, segurança das pessoas. Será que ele precisa da facial? Ah, ele vai pedir também, vai, telefone, CPF, RG. Gente, CPF eu já sou facinho. Eu dou, porque CPF já vazou, né, de todo mundo, lembra? O Ministério da Saúde teve um incidente e vazaram 223 milhões de CPFs, ou seja, todo mundo. Meu pai até perguntou, nossa, mas tem 220 milhões de brasileiros, né, tal, porque até dos mortos vazaram. Então, CPF tá lá vazado. Não sei para quem, mas tá. Claro que a gente não quer que vaze mais. Mas CPF é uma coisa que te identifica, tal, então justifica, não justifica para segurança? Então, vamos pensar, eles pediram lá nesse condomínio. CPF, facial, telefone, RG, beleza. Passei tudo. Carteira de motorista, cópia. Quero uma cópia da sua carteira de motorista. Falei, não. Vocês não vão ter uma cópia da minha carteira de motorista. Vocês acham que justifica ele ficar com uma cópia da minha carteira de motorista? Aí as coisas que a gente ouve, gente, são as mais absurdas. É assim, ó. Não, eu preciso, porque você vai andar na via aqui dentro e eu preciso conferir se você está habilitado. Eu falei, desculpa. Se acontecer um acidente aqui dentro, ou se eu não tiver habilitada, estiver violando o Código de Trânsito Brasileiro, você não é o competente para fiscalizar, né? Quem que é competente? Tem INDEC, o amarelinho da INDEC, o guarda municipal porque tem um convênio, sei lá. Você que não é. Número 2, a via é pública. Então, realmente, só esses órgãos vão poder fiscalizar a via pública. 3, eu cometo um acidente aqui. O que vai acontecer? Você vai ter que chamar a polícia, você vai ter que chamar a INDEC, você vai ter que chamar as pessoas. O condomínio não vai ser responsabilizado numa ação judicial por um acidente que aconteceu ali dentro. Você não precisa ter ficar com a cópia da minha carteira aí dentro. Quanto tempo seu banco de dados dura? 6 meses. Eu falei, você tá maluco? Que eu vou deixar 6 meses minha foto dentro da minha carteira de motorista, dentro do seu banco de dados, com uma troca enorme de funcionários na portaria, para que um dia eu seja parada pela polícia na rua e seja presa, porque falsificaram a minha identidade, me confundiram com bandido e me prenderam. Já aconteceu isso com um amigo meu? Teve roubado o RG e foi parar na cadeia, na delegacia, né? Então, olha onde que pode chegar. Mas a gente dá porque é mais fácil, não é? Eu só queria buscar... Gente, eu não entrei no condomínio, tá? Eu fui resistente. Essa é a frase que eu adoro. Resistam, os dados são seus. Eu fui resistente, eu não entrei no condomínio, meu filho passou vergonha, teve que sair, entrou no carro puto da vida, me xingou até o último momento, eu falei assim, o problema é seu, eu não sou obrigada. E eu não vou ser obrigada. É o mínimo que eu tenho que fazer como advogada, é o mínimo. Aí só outro exemplo para a gente voltar, estava na Zara, empresa multinacional, espanhola, europeia. GDPR já vige desde 2016 na Europa, que é a LGPD deles, com sanções gravíssimas para Google, para H&M, empresas grandes já foram sancionadas em milhões de euros lá. Beleza, Zara. Que teve até denúncia de trabalho escravo, outros tempos, né? Vamos lá. Chegou para trocar uma roupa, uma blusa. Tô lá na fila, troco. O moço começa. CPF, RG, nome, telefone. E aí eu dou facinho pro telefone, facinho pro CPF. Endereço. Não pode ter meu endereço.
Não, eu preciso para fazer a troca para o cadastro. Essa é a maior frase, né? Cadastro. Eu preciso te cadastrar aqui, eu não tenho como trocar sem te colocar no meu cadastro. Falei, o problema é seu. Você vai se virar. E nesse dia era sábado, estava meu marido e meu filho. Meu marido virou e falou assim, põe o seu telefone. Acho que é mais fácil. Ela não vai desistir. Põe o seu telefone, moço. Ele, não, eu preciso. Aí eu falei, você precisa por quê? Quando eu comprei, você não precisou. Essa é a lógica. Qual é a finalidade, a adequação e a necessidade? Quando eu comprei, alguém pediu tudo isso para mim? Não. Agora eu vou trocar com a nota e ele está pedindo um sem número de coisas. Aí sabe o que o moço falou para mim? Eu preciso de tudo isso porque você comprou a blusa e agora você está vendendo para mim a blusa de volta. Olha a falta de preparo. Aí eu falei, moço, eu não posso vender porque eu não tenho CNPJ de venda de nada. Eu nem posso. Seria ilegal, eu não posso emitir nota fiscal para você. Eu não posso te vender. Então, olha o despreparo, gente. E olha, o exercício que a gente tem que fazer é raciocínio. Por isso eu não vou trazer uma fórmula. A gente tem que obedecer aos princípios em primeiro lugar. Para qual finalidade eu estou tratando? Está adequado? Eu estou pedindo o mínimo necessário dos dados necessários para esse tratamento? Eu vou armazenar por quanto tempo esses dados? Como eu vou descartar esses dados? Eu só posso armazenar os dados pelo tempo necessário à execução daquela atividade. Depois disso, eu tenho que descartar. Claro que eu vou guardar os dados, por exemplo, dados fundiários, né, de FGTS, de Previdência. Eu tenho que guardar esses dados por 20 anos, por 30 anos, porque a lei me exige, é uma obrigação legal. Ou acabou um contrato, eu tenho que guardar por um período prescricional, para eu poder entrar com alguma ação, para eu poder executar o contrato, alguma coisa. Mas esse é o tempo máximo que eu posso guardar os dados. Então, eu tenho que pensar, por que eu vou tratar, o que eu vou pedir, onde eu vou guardar e como eu garanto a segurança disso. Quem tem acesso a isso, eu tenho que restringir o acesso das pessoas que têm aquilo. Então, vamos pensar num exemplo prático de vocês. A Procuradoria vai analisar um contrato de licitação. Vai analisar, vai fazer o parecer do edital, depois vai ver o contrato, depois vai prorrogar tal. Acabou esse contrato. O gestor do contrato, que cuidava do contrato, acabou o contrato. Ele precisa continuar tendo acesso até o tempo prescricional? Talvez não. O jurídico precisa? Talvez sim. Então, eu já tenho que restringir o acesso. Olha só, o dado que eu pedi para uma mesma finalidade de execução de contrato, eu tenho que garantir o acesso restrito a cada área em cada tempo. Não pode todo mundo ficar com acesso àquele contrato durante um tempão. Está numa pasta compartilhada, num sistema. Esse é o mundo ideal, tá, gente? Eu já estou com preguiça por vocês, não é? Porque pensa, é difícil fazer isso. Este é o mundo ideal. Este seria um exemplo e aqui seria o mundo ideal. Tá? Óbvio que a NPD hoje ela tem um olhar pedagógico e orientativo, mas a gente tem que colaborar com ela, né? Senão ela não vai mais ter. Por que existe um regime jurídico diferente do poder público? Já falei, então, grande quantidade de dados, porque tem uma simetria de poder entre o poder público, né, e a população em geral, que é o titular de dados. Então, essa simetria faz com que a gente tenha aí mais cuidado. O tratamento geralmente não é padronizado, né, gente? A gente tem um sistema para uma coisa, sistema para outra coisa, então a gente não tem um cadastro único, né? A gente tem vários cadastros, né? Qual que é o problema disso? É bom porque a Secretaria de Educação tem o SUS, sei lá, a educação a saúde outro, a assistência social outro. Então, também não compartilha tanto, então não há violações aí. Mas, ao mesmo tempo, podia ter um cadastro único em que os acessos fossem determinados ali para cada pessoa e para cada secretaria, né? Porque, veja, a Secretaria de Saúde tem dados sensíveis. Eu posso compartilhar isso com a educação? Todos os dados? Não? Não posso. Porque para a educação não são necessários aqueles dados todos. Não vou atender o princípio da necessidade, da finalidade e da adequação. Mas alguns dados talvez sejam importantes compartilhar.
mas não todos. E nem todo mundo ter acesso. Quando eu posso tratar dados pessoais? Bases legais. A lei, ela elenca algumas situações e somente nestas situações eu posso tratar dados. Então, para o poder público é o quê? Execução de políticas públicas é a primeira. E essa execução de políticas públicas não é o que está na minha cabeça, é o que está em lei, é o que está em convênio, é o que está em contrato, tá? É o que está no PPA, na LDO, na LOA. A execução de políticas públicas, eu posso tratar dados. Eu tenho que observar o atendimento da finalidade pública sempre. Isso não precisava nem estar escrito na lei, né, gente? A gente tem que observar a finalidade pública, princípio da impessoalidade, a finalidade da coletividade. O interesse público, perseguir o bem comum, está expresso na lei. Então, aqui, muito fortemente, a gente tem que aplicar o princípio da legalidade bem estrita mesmo, tá? De só tratar dados nessas situações. Para execução de competências legais, ou seja, o que está na lei, e o consentimento. O consentimento é a base legal mais delicada. Por quê? Óbvio, você vai tratar uma política pública, você já sabe como é. Tudo vai estar na lei, você só pode executar algo que está na lei, está fácil. O consentimento é assim, vamos pensar numa universidade pública. Matrícula na universidade pública. Você vai dar o seu consentimento para fazer a matrícula naquela universidade, certo? Então, é uma base legal mais frágil, porque consentimento, gente, eu tenho que anuir com aquilo, então tem que ter um termo de anuência com todas as finalidades do tratamento descritas de forma separada, para que eu possa escolher entre o meu outro. Não posso ter um termo de consentimento genérico, como a gente tinha antigamente, para fazer um cadastro em algum lugar. Se aquele cadastro vai servir para várias coisas, por exemplo, se o cadastro da universidade, para o aluno fazer a matrícula, ele vai servir para a matrícula, depois ele vai servir para estar cadastrado na universidade como aluno, depois ele vai servir para receber e-mail marketing dos eventos da universidade. Vocês vejam que são várias finalidades, não é uma só. Cada finalidade tem que ter uma base legal, tem que ter adequação dos dados, tem que serem solicitados os dados necessários para aquilo. E tem que ter um consentimento próprio. Eu, por exemplo, não faria o consentimento para todas essas finalidades num único documento. Faria em vários documentos separados. Porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, se a pessoa resolver revogar, já era. Você se lascou. E tem horas que não dá para revogar. Aí você tem que avisar. Outro princípio da lei é a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade. Isso tudo está ligado. Vejam que transparência é diferente de publicidade. Transparência é muito mais ampla, né? Publicidade, a gente trata muito da publicidade legal, obrigatória, que a gente tem que fazer. A transparência é um dever, que não está elencado. Se a gente pegar lá a Lei de Acesso à Informação, a gente tem hipóteses de transparência ativa, que é, eu preciso indicar todos os meus contratos no site da prefeitura, eu preciso indicar meu endereço, a minha estrutura, as competências, as obras, o andamento das obras, o orçamento, tudo isso é transparência ativa. Eu tenho o dever de publicar isso. Aqui na LGPD não é diferente. Eu tenho o dever de transparência ativa com os dados, com os tratamentos que eu faço. Então, eu faço um tipo de tratamento para uma política pública de vacinação, de não sei o quê, eu tenho o dever de colocar no meu site. E informar para que está sendo usado aquele dado, se a pessoa vai fazer pelo site. Então, a transparência está o tempo todo. Então, teve dúvida? Anuncia. Fala. Por exemplo, câmera de segurança. Câmera de segurança é uma outra base legal. Não é política pública, não é obrigação legal, não é consentimento, não é nada. Câmera de segurança. O Paço Municipal pode ter câmera de segurança? Pode. A base legal é o legítimo interesse da organização.
Porque eu realmente preciso ter um controle do que está acontecendo ali, tem greve, tem ataques, enfim, preciso ter um controle das pessoas que passam, tal. Legal. Então, a câmera de segurança, eu não preciso avisar ninguém, eu posso colocar ali. Aí, o que eu tenho que pensar? Para atendimento da transparência e da prestação de contas, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer como uma boa prática, por exemplo? Posso colocar plaquinhas distribuídas no passo, informando ao titular de dados de que ele está sendo filmado? Posso, nessa plaquinha, dizer que você está sendo filmado, qualquer dúvida em relação a isso, fala a finalidade lá? O motivo de segurança, os seus dados não serão compartilhados com ninguém, estas imagens não serão compartilhadas. Ou, para mais informações, entre em contato com o DPO, com o encarregado de dados, que aí eu preciso ter. Isso é uma boa prática que atende ao princípio da prestação de contas, atende ao princípio da transparência. Atende ao princípio da autodeterminação informativa. Esse princípio é o quê? Quem determina as coisas é o titular. Exceto para a realização de política pública, exceto quando tem uma obrigação legal. Mas a regra é que o poder está com o titular, entendeu? Então, todos esses princípios têm que estar sendo observados o tempo inteiro, tá? Então, as bases legais. Então, eu tenho que pensar em finalidade, adequação, necessidade, e eu tenho uma base legal para tratar? Beleza, obedeci tudo isso e tenho uma base legal, posso tratar o dado. Como eu posso tratar o dado? Já falei, com esses princípios. Quem trata dados pessoais nesse regime jurídico do poder público? Todos os entes federados, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, administração direta, administração indireta, autarquias e fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Porém, vamos separar esse último grupo. Sociedade de economia mista e empresa pública. Podem ser prestadores de serviço público ou podem ser desenvolvedores de atividade econômica. Petrobras exerce atividade econômica, concorre no mercado? Concorre. Quando a sociedade de economia mista e a empresa pública concorrer no mercado, ela vai adotar o regime jurídico de direito privado na LGPD, tá? Assim como as outras regras também. Quando ela for uma exercente de uma atividade pública, de serviço público, prestadora de serviço público, aí ela entra no regime da LGPD para o poder público, tá? Essa é a diferença. Mas vamos apimentar um pouco mais essa situação. Vamos pensar que uma mesma entidade, uma mesma sociedade de economia mista, ela pode, dentro dela, ter as duas atividades. Eu vou dar um exemplo que eu pensei aqui, eu não sei se vocês concordaram comigo. A Coab. A Coab, ela presta uma atividade pública, ela executa um serviço público de moradia, tem a Secretaria de Habitação também, que se misturam ali um pouco, né, as competências, mas assim, ela exerce uma atividade pública. Mas lá dentro, ela também tem uma coisa que ela concorre no mercado, que ela vende o serviço de regularização fundiária para interesse específico, que não é o interesse social, né? Então, ela faz a regularização fundiária para aquelas questões de pessoas que não podem pagar, sociais, né? E ela tem também, por exemplo, um condomínio. Tem um condomínio que está irregular e quer se regularizar. E vai fazer a regularização fundiária, o município notifica que tem que regularizar tal. A Coab, assim como uma empresa de engenharia, pode prestar um serviço para esse condomínio. A Coab emite orçamento tal para isso. Nessa atividadezinha, ela concorre no mercado, certo? No resto, quando ela está fazendo REURB S, regularização fundiária social, aí ela está prestando um serviço público. Olha que louco, eu não posso misturar os cadastros, misturar as coisas. Eu tenho que ter cuidados diferentes, eu tenho regimes jurídicos diferentes. Mas nós já tínhamos regimes jurídicos diferentes, né? Quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista vão contratar alguém, o que elas fazem? Concurso público. O regime já é híbrido. Então, aqui, da mesma forma, a gente tem que pensar no regime híbrido,
tá? Encarregado de dados, eu já falei. Dúvidas aqui todas, né? Fala, Ana. Claro. Uhum. Uhum. Muito ótimo. Parece só um pedaço, é verdade. Pode. Teve. Foi. E o município de Poá teve a sua lei municipal declarada inconstitucional, porque determinava que se fosse publicada a lista e que fosse publicada com nome, para o controle social acontecer. Então, vamos lá. A Lei de Acesso à Informação tem como princípio o quê? O controle dos atos públicos, certo? Então, é a sociedade podendo ter informações sobre si próprio ou informações de seu interesse ou informações até de terceiros. Porque o recurso é público, né? A coisa é pública e é de todo mundo. E 2, porque ela exerce um controle social, tá? Então, essa é a finalidade da LAI, da Lei de Acesso à Informação, transparência. A LGPD vem para quê? Qual que é o ponto focal da lei? O titular de dados. Eu, você, Michele. Pessoas físicas. Então, veja que, assim, isso é totalmente distinto já. Porém, óbvio, a lei LGPD entendeu que o poder público é diferente. Ele tem a obrigação de tratar aqueles dados daquelas pessoas. Para poder atender a coletividade, inclusive. Mas, para tanto, ele tem que ser transparente para informar quando ele trata, como ele trata, por que ele trata, com quem ele compartilha. E, por outro lado, ele tem que conceder essas informações. Essa alternativa que se chegou de anonimização ou pseudonimização, que são 2 nomes complicados que a lei tem, é uma boa alternativa. Eu ia falar disso aqui no compartilhamento de dados. Por que é uma boa alternativa? Porque a lei ela fala muito em boa prática. Ela não fala o que você tem que fazer. Ela fala, você tem que procurar governança e boas práticas. Então, a gente tem que buscar boas práticas e sempre refletir nos princípios, voltar para os princípios e refletir. E aí, fazer um exercício. Como eu posso resolver essa situação? Nessa situação, eu não sei se foi anonimizado ou pseudonimizado esses dados, tá? Que é o quê? Foi excluída uma parte ali. O que é anonimização? Achando que é o seu, eu tô falando, por que ela não aperta o botão? Olha a pessoa pensando assim, nossa, que mal educada. É o meu, desculpa. Que é tanto a anonimização quanto a pseudonimização, você vai excluir uma parte dos dados ali. Só que na anonimização, você não está mais sob a incidência da LGPD, porque você descartou o dado porque não precisa mais. Vamos pensar um instituto de pesquisa. Ou mesmo na área da saúde, vacina. Então, o poder público, fazendo uma política pública, faz uma análise do perfil das pessoas que estão hospitalizadas, tal, porque precisa mandar para o instituto de pesquisa que vai desenvolver a vacina ou vai desenvolver alguma coisa. O instituto, então, o poder público detém todas aquelas informações das pessoas, nome, a doença, tudo. O instituto precisa, às vezes, de tudo isso? Não. Às vezes, ele só precisa saber idade, a doença e não sei o quê. Então, quando eu vou passar aquela informação para lá,
Claro que instituto de pesquisa, a gente tem uma exceção da LGPD que não se aplica em determinada situação. Mas, vamos pensar nesse exemplo. Quando eu vou passar essa informação daqui para lá, para executar a política pública, porque esse meu compartilhamento ainda está legal, porque o dado que eu coletei daquela pessoa no hospital era exatamente para fornecer esse subsídio para a pessoa. Quando eu vou passar aqui, eu tenho que passar da forma mais segura possível para o tratamento que esse vai fazer. Aqui era um tratamento. Aqui, quando eu estou passando, eu tenho que pensar, será que dá para eu fazer alguma coisa, eliminar algum dado, que ele ainda consiga obter as informações que eu preciso para a política pública, mas que eu não vou expor o titular? É esse o raciocínio. E se eu puder eliminar o nome da pessoa, eu puder eliminar se ele tem dependentes ou não, e ficar só com a doença, com a idade e se é feminino ou masculino? Eu devo fazer isso. Então, eu tenho que passar o banco de dados pela metade. Beleza. Passei para ele anonimizado. Parte não foi. Ou parte foi apagada uma parte, vamos supor. Só o primeiro nome, não foi sobrenome, ou CPF pela metade. Se o poder público eliminou o resto mesmo, por exemplo, nunca mais, vamos supor que o poder público aqui não precisa mais da informação, o instituto não precisa mais, ele realmente eliminou do banco de dados as informações extras a mais, e ficou só o que ele precisa para desenvolver a pesquisa. Isso é anonimização do dado. Nunca mais eu consigo resgatar aquela parte que eu apaguei. Então, eu só vou ter 3 números do CPF e não vou enxergar mais os outros números. Eu mesma já não estou mais tratando dados. A lei fala, a anonimização tira a obrigação da LGPD. Por quê? Porque eliminou, você não tem mais como descobrir. A pseudonimização é o seguinte, eu elimino esses mesmos dados da mesma forma, mas eu guardo uma chave num banco de dados que eu posso acessar e voltar a ter aquele dado inteiro. Se eu puder voltar a ter o dado inteiro, esse dado ainda está sob a tutela da LGPD, eu tenho que tomar cuidado com ele, com todas as medidas técnicas e de segurança necessárias, tá? Eu só fiz o quê? Como para aquela finalidade eu não preciso de tudo, eu vou guardar aqui numa chavinha, aquele cara não precisa enxergar, só esse aqui, quando eu precisar eu volto, porque essa finalidade não acabou, tá? Então, é uma boa prática pseudonimizar ou anonimizar o dado, especialmente quando a gente está diante da live. Vamos pensar num contrato público, uma licitação? Então, primeira coisa de um contrato público. Esse exemplo está até no manual da ANPD. A ANPD está sim de manual, gente. Vale super a pena entrar lá e ver. Se bem que o manual de poder público, eu achei fraco. Fraquíssimo. Esse aqui é fraquíssimo, mas sabe por quê? Eu entendi a NPD. É melhor eu já publicar alguma coisa e explicar um pouco mais até eu amadurecer o resto. Então, a NPD ela tem uma agenda, um cronograma de publicações, de ações que ela vai fazer muito legal, mas tem coisas que deixam muito em aberto. Então, este manual ainda não é o mais maravilhoso, mas tem muito exemplo, tem muita coisa. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Um contrato público. Eu sou obrigado por lei a colocar no meu site, né? Tá cheio de município ainda que não tem. Ontem mesmo estava procurando municípios contratos. Dói de achar, gente. Que ódio eu tenho disso. A lei já existe desde 2011. É transparência ativa o contrato, tá lá no site, não tá a porcaria do contrato no site. Beleza. Vontade de mandar todo mundo para o MT. Improbidade em todo mundo, que é improbidade administrativa, né? Não fornecer a informação. Tem um artigo da lei que diz a improbidade administrativa. Meu dia de surto, eu vou mandar todo mundo para o MP. Vamos lá. É isso. Não, mas assim, olha, do contrato não tem desculpa. É desde 2011. Tá, não perdeu o raciocínio. Vamos lá, eu estou cheia de perder o raciocínio. Acho que eu tive Covid, gente. Então, o contrato. Contrato, que dados pessoais vão ter lá?
ridículos, pouquíssimos. Vão ter o dado do representante legal da empresa contratada e o dado do servidor público que vai assinar o contrato, certo? Geralmente, que dados a gente coloca num contrato? Uma qualificação completa, né, da pessoa. Eu, nos meus contratos de honorários, eu coloco tudo, a alma da pessoa. Porque se eu precisar executar, quero saber se tem mulher, regime de casamento, o que, que vai ter, para eu ir atrás. Na verdade, coloco a alma. Mas eu estou na minha base legal. Não sei se eu estou na necessidade e adequação suficiente. Estou, porque eu preciso executar o contrato, depois eu preciso pedir tudo, né? Porque se a pessoa é casada com um regime de casamento específico, eu posso ir atrás de todo mundo depois na execução. Então, eu estou obedecendo a finalidade, a necessidade, a adequação, e estou cumprindo uma base legal que é execução de um contrato. Eu posso tratar dados para executar contrato, não preciso pedir consentimento de ninguém. Ok, contrato público. Eu devo pensar melhor, porque eu sei que esse extrato desse contrato vai para o site. Vamos lembrar que vai o extrato só, né? Mas o extrato é que tem as informações das pessoas. O extrato vai para o site, então eu tenho que cumprir a lei. Poxa, mas eu preciso proteger o titular de dados. Eu sei que ele entende que é um contrato público e que ele sabe que vai para lá porque é uma obrigação legal. Ele também não tem como falar não. Ele não pode falar que é consentimento. É uma obrigação legal. Mas, se o poder público puder, porque, por exemplo, ele tem cadastro do fornecedor internamente, não tem na Secretaria de Administração um cadastro do fornecedor na hora que faz contrato? Se ele puder ter as informações mais completas dentro do cadastro, que é de acesso a menos pessoas acessam aquilo, e puder no contrato não colocar a qualificação completa, não vai estar atendendo a finalidade. O que vocês acham? Boa pergunta. Poderia. Mas olha só, eu estou falando o seguinte, menos informações, vamos pensar no seguinte, endereço. Não o nome completo, o CPF, o RG, isso não. Isso tem que estar completo, porque senão eu não atendo a transparência que é necessária para a fiscalização. Totalmente desafiador essa compatibilização. Porque são dois direitos em voga. Quando a gente aprende em direito como compatibilizar direitos em voga, né? A gente tem que fazer testes de proporcionalidade. A gente tem que fazer... Então, é realmente isso. Vou me perguntar. Então, eu tenho que pôr o nome completo, o CPF e o RG, senão eu não vou saber se é parente de alguém, senão eu não vou saber se é casado com alguém. Mas será que eu preciso pôr o endereço ali, naquele extrato de contrato? Ou posso ter o endereço só para executar, para notificar lá no cadastro? Eu não estou falando aqui que é certo e errado. Esse é o desafio. A gente pensar, talvez o endereço não precise estar no extrato. Tanto do servidor público quanto da empresa. Tá? Talvez possa estar num outro banco de dados que menos gente acesse, porque é só para gestão do contrato. E para realmente a função de controle da sociedade é aquilo. Então, na compatibilização com a LAI, a gente tem que olhar quais são os direitos e bens que estão em voga, entendeu? Para fazer essa compatibilização. E sempre lembrar dos princípios de uma e de outra lei. Tá? Isso tem que ser muito feito no compartilhamento de informações entre órgãos públicos. Eu posso sair compartilhando qualquer coisa? Não. Não é só porque eu estou lá, saúde e educação, que eu vou compartilhar tudo. Educação, gente, tem dados de menores. Dados de menores não estão previstos como dados sensíveis, mas eles são dados que têm um capítulo próprio. Por que eu vou sair divulgando o dado do menor ali da educação, com a saúde, com a assistência, com não sei o quê? Você não precisa. O dado do idoso na assistência social também não precisa. Idoso não está protegido especificamente, mas pelo Estatuto do Idoso, pelo ECA da criança, tal, entende-se que a criança, o adolescente e o idoso devem ter um tratamento especial. Tá?
Então, assim, é muito isso, esse fundamento. Quando que eu posso compartilhar dados entre órgãos públicos? Quando tiver a finalidade específica de compartilhamento, lembra? O Instituto de Pesquisa com a campanha de vacinação, a campanha não, a análise da doença. Então, eu tenho uma finalidade para compartilhar. Se eu não tenho finalidade para compartilhar, não compartilho. Quando eu tiver uma base legal, é política pública, é execução de um contrato, eu tenho que ter a base legal. E eu tenho que avaliar o teste de proporcionalidade. Tem adequação? Tem finalidade? Tem necessidade? E aí ver o que eu preciso e posso compartilhar. E fazer, gente, documentos para isso. Documentar esse compartilhamento, tá? Isso é muito importante para vocês que são os procuradores. Sim. Uhum. SEI, gosto. O MP também tem SEI. Tem outros órgãos que trabalham com SEI, então eu uso bastante até o SEI. É. Fica tudo registrado. Maravilhoso. No compliance, tudo tem que estar registrado. Agora, também tem outra coisa, né? Tudo que tem, gente. Eu falei de anonimização e pseudonimização, né? Mas se está num banco de dados, se for perguntar para um analista de cibersegurança, ele vai dizer: nada sai do mundo da internet nunca. Tudo é retornável. Então, não existe anonimização de verdade. Você consegue retornar. É que você precisa ser meio hacker e tem umas pessoas mais especializadas, mas tudo fica registrado. Agora, o SEI tem falhas ainda aqui em Campinas, que a gente tem que refletir, né? Acho que não é todo mundo ainda que está usando SEI, tem muito processo físico ainda, não tem? Diminuiu, né? E 2, tem os processos restritos, sigilosos, né? E públicos, não é isso? Então, a gente tem que começar a avaliar a cada documento que a gente põe, se ele é restrito, sigiloso, isso, tem que ter a classificação. E de preferência não, obrigatoriamente, a classificação tem que estar numa política, num decreto, numa ordem, né, em alguma coisa que seja escrito, para que todo mundo saiba e entenda. Eu mesmo, como para vocês, nunca sabia se eu tenho documento, faz entender. Sabia se eu tenho documento sigiloso, gente, sigilo é sigilo legal, tá? Ou para assunto de segurança da população ou segurança do Estado, né? Ou investigação de fraudes e irregularidades, tá? Então, polícia, judiciário, assim, MP, investigação, segurança do Estado, segurança da população. E sigilo legal, tributário, fiscal, todos os sigilos que existem, previdenciário, prontuário médico, tal. Tirando isso, em tese, o processo é público. Aí, agora eu tenho que pensar nos dados pessoais, né? A pior coisa, eu acho, para vocês é o seguinte: ontem eu cheguei num órgão público, né? Eu falei, eu quero ver esse processo aqui de licitação, né? A mulher veio, me deu um calcinho para assinar e me deu o processo, inteirinho ali, né? Tem várias informações ali que poderiam ser engajadas, poderiam ser consideradas dado pessoal. Então, tinha todos os orçamentos da licitação, todos os cadastros das empresas, toda a documentação. Mas, gente, humanamente, como você vai parar o servidor para fornecer a cópia ali para o advogado que quer ter vista, que pode ter vista a qualquer momento? Aí esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. O SEI facilita. Porque aí você pode ter programas que façam isso. Olha, por exemplo, a Unicamp, eu tenho muito PAD na Unicamp. A Unicamp tem um sistema tão legal, gente. Não é SEI, é um sistema próprio deles. Tem um manual de uso do sistema e tem um manual do advogado. O advogado tem uma área que pode utilizar, um acesso. Os servidores têm outro. É muito legal. É um case que eu acho que vale a pena analisar. É bem legal. Mas isso são os desafios, né, gente? Eu não vou me estender mais muito, tá? Tá. O que eu queria dizer da lei da LGPD, então, né, gente? Que existe uma complementariedade, tá? Não é uma oposição total. A própria LGPD fala da lei lá dentro,
fala que as entidades que estão sob a tutela ali da LGPD são as entidades descritas na lei e tal. Então, a gente tem que fazer esse exercício de compatibilização com uma consciência, uma análise das bases legais, dos princípios que estão ali e dos direitos e deveres que estão em voga o tempo inteiro e para cada finalidade, né? Sempre que eu vou tratar dado, a primeira coisa que eu vou pensar é: eu tenho uma base legal para tratar? Tenho. E qual é a finalidade? E cada coisa, cada finalidade vai ter que repensar todos os, tá? Sanções eu já falei. Bom, eu falei mais ou menos tudo que eu queria trazer para vocês. Eu podia ter feito aqui uma exposição sobre a lei, mas eu achei que não ia ser tão útil. Mas é uma coisa, por exemplo, que eu acho que tem que ter ainda na administração. E talvez combine até aí num outro evento maior, de passar pela lei, mais ou menos, toda, né? Hoje, vocês, como são um público um pouco mais qualificado, por ter o conhecimento jurídico e tal, eu trouxe provocações. E aí vocês vão lá entender e procurar a lei, e aí tentar entender os desafios de vocês aí dentro. Espero não ter ficado tão complexo para os estudantes, tá? Agradeço a hora, desculpa passar do horário, Isa, e tô aberta aí para... Vamos? Era 1 horinha? Ah, então tá bom. E tô aberta aí, gente, para agora as dúvidas práticas, para a gente bater papo, sei lá, coisas que vocês veem aí. Eu vou até descansar aí, porque eu sou péssima com o microfone. Então, tá todo mundo tão pertinho. Eu acho que a escolha do formato foi ótima. Acho que a gente podia pensar num formato de oficina da próxima vez, se for possível. Né? E também trazer um pouco mais a... Isso. O que eu ia comentar, que o Fernando falou, é que é o seguinte, eu me deparei com alguns casos em que eu tive que analisar a LGPD na Procuradoria. Onde eu estou agora é a Procuradoria de Assessoria Especializada. Então, um caso que me chamou muita atenção foi, teve uma denúncia na ouvidoria a respeito de um paciente que estaria no hospital municipal e estaria não estaria recebendo os cuidados médicos devidos. E aí isso foi aberto um centro, um eletrônico, para apurar isso. E aí foi pedida a informação da enfermeira que estava cuidando desse paciente. E aí a enfermeira respondeu: não posso dar minha informação por causa da LGPD. E isso me lembrou uma palestra que teve no Ministério Público Federal. Em que o chefe do setor, ele falando sobre a LGPD, ele disse que a LGPD não foi editada para impedir que os órgãos públicos realizem claro, controle, que é a ouvidoria. Eu achei curioso esse caso, porque foi um caso em que a LGPD se colocou no meio da relação entre o servidor e a própria administração pública, né? E outro caso interessante que a gente enfrenta bastante são as requisições do Ministério Público, porque também é algo que tem que ser aprimorado em relação ao fornecimento, ao compartilhamento de informações, porque o capítulo da LGPD, não sei se você concorda comigo, né? A lei é toda muito genérica, né? Muito subjetiva, justamente para abrir espaço para interpretação.
É basicamente, para mim, um caminho das pedras de como você fazer ponderação de direitos fundamentais. O tempo todo. É direito à informação e direito à intimidade, né? Que, na minha opinião, não precisava ter sido expresso no artigo 5º. Eu acho que o direito já decorre do direito à intimidade. Mas, enfim, isso é uma visão muito minha. Eu acho que a gente infla a nossa Constituição demais. Sim, maior. Sim, é mais difícil. Aí, mas aí já esse. Aí eu. Sim, sim. Isso, é. É que, na verdade eu não vi detalhes do caso, né? Não era para fornecer os dados do prontuário médico. Porque na resolução que foi criada, ele define também que seriam os dados considerados do prontuário médico. Não era bem a situação, entendeu? Então, assim, daria para ela responder, entendeu? Só que eu acho que não foi nem de má fé, é uma má compreensão que as pessoas têm, não conhecimento, desconhecimento, entendeu? Exatamente. Eu entendi. É. E a lei, de fato, não traz respostas. A lei, de fato, não traz respostas. E foi uma parte da sua fala que realmente é muito verdade. Assim. Ela só traz parâmetros, talvez, e coisas bem genéricas. Assim, a gente vai ter que concretizar a lei. É,
Eu acho que é um esforço conjunto, entre falando da questão é um esforço conjunto entre todas as instituições. Eu acho que ninguém sabe como aplicar a LGPD. Então, por exemplo, quando o Ministério Público requisita informações de saúde, o cadastro de saúde é onde a gente tem mais problema com a LGPD. Então, não é só o problema que a gente tem quando se a gente vai saber se pode usar o cadastro de saúde, por exemplo, para atualizar o cadastro para fiscal. Não é só esse problema. A gente tem problema também quando o Ministério Público requisita informações e a gente não sabe bem qual é a finalidade e por quanto tempo ele vai ficar com aquelas informações. Geralmente, para a ação civil pública, por exemplo, a instituição é enorme, é ampla. E aqui não querendo dizer que é ruim, não, sem juízo de valor, é um problema da rotina administrativa, que a gente vai ter que achar uma saída para isso, porque tanto a gente vai estar violando a LGPD quanto o órgão requisitante. Então, é isso que eu queria fazer. Muito obrigada, Michele. Foi ótima a sua explanação.
Eu acho que titular na garantia. Aí você
E aí o cara fazendo ele fala assim, mas eu preciso entender qual é esse experiência. Não, mas eu preciso. Não, não. Posso falar o nome do meu cachorro, sei lá. Sabe? E a gente dá a senha mais coisa. Aí o cara fica assim, então esse espelho. Mas se não a gente não ser política de verdade, e aí todos os tem que estar na pessoa, positiva. Eu acredito que é uma chave. Mas Google, todo mundo que está ali na plataforma me ajudou isso, a função, tá? E aí vai pagar o seu para poder te apresentar outras coisas, e tem o próprio posta sempre. Eu não posso. Eu vou
Entendeu? Tá, tá, tá bem? Né? Câmera, o que dá pra ver? Tem vários. Aí tem o legítimo diferente. Ah, tá bom. Onde ficam? Que quantidades ficam essas imagens? Por quanto tempo? Quem tem acesso? Como são descartadas? São compartilhadas com alguém? Então, não é de uma hora para outra. Aí vamos definir para que são usados, se tem as aí alguém vai denunciar para a NPD. Não, não tinha nada disso. Eu fiz essa pergunta, pode não. Agora eu fiz essa pergunta, não tinha nada disso, não tinha placa. Ela vai e aí é uma boa prática. Então, você tem e responde tudo isso. Olha, você não precisa tratar você, né? Não precisa ter segurança, ter ação solista, pode ter só a coisa, só não sei o quê. Se o outro precisar, ele pede. Ele pede o que for necessário. Entendeu? E assim vai. E aí a empresa vai falando isso. Vai te determinar as coisas. Ó, como ver? Vai necessitar de educação comercial. Então, ficar prédio comercial e dar nessa fase alternativa. Tá? Então, você vai sair do prédio e fazer o que vai necessitar. Você sabe que pode. Foi lá, fiz, fui no médico, sabe que já foi protocolo aqui, isso na casa, porque você não precisa mais. Né? Então, assim, por exemplo, no estado do país, um pouco, tem uma facial lá do torcedor, futebol, não sei das coisas, tá? A facial está no cliente. É importante ter facial no torcedor. Estádio é um lugar em que usualmente abriga. Há complicações, né? Tem polícia especializada sobre outro dia naquele jogo lá no Brasil e Argentina que viu. Mas veio dois, veio administrador, veio separou por quê? Porque tem uma situação de tumulto, uma situação é específica. Então, não é facial, ali todo mundo. Putz, por que talvez aí se descubra. Mas não em todo prédio comercial. Você vai pegar meu nome, meu CPF, meu telefone, e sei lá. Mas não faz justiça. Então, eu vejo a mesma coisa, a segurança para entrada no local.
ser condenada, né? Ela está mas é uma coisa que o judiciário pega hoje, né? Nada. Aí já achei isso aí. Sabe? Não tenho ciência de que só combatendo isso. Que eles criaram um comitê de copiar pela irmã. Esse debate. Aí depois tem o órgão encarregado de o comitê que vai tratar pessoalmente, que acontece, então, são estruturas diferentes, e aí tem essa atribuição. Eu achei bem legal, achei uma boa prática, porque aí já é um órgão público que já fez a criação, né? Teve um ou só, em todo o município, ou um de que outra secretaria, tal, talvez fiquem desconexos das decisões. Hoje, você está estadual, lá, muito, na verdade, talvez agora, ele já talvez agora, 3 anos, aí você escreveu. Não, mas olha que são que aconteceu, depois, se você for pegar, pensa que é uma pessoa povo, e esse eu não vou abrir, esse eu vou abrir, vai, tudo. Mas a publicação é para fazer uma
Aí você não pode controlar, né, gente? Não, aí você tem que deixar, sabe? E aí depois não só a matrícula. Aí depois as pessoas podem. Ai, gente, aí não pensando que para dados, mas o PROCON é um órgão que faz na proteção, tá? Porque previamente está e as relações de consumo, né, tem a responsabilidade, por exemplo, objetiva. Assim, tá? Mas já é objetiva. Para o poder público é objetiva também. Para as empresas privadas, tem como né, um ato da empresa, mas a SESCOM, né, que é mais alto, eu e eu espero voltar em pé, mas essa comissão tão legal. Eu faço a comissão de compliance.